Amados, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Diácono Gilmar aqui começou falando sobre o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. E esse mesmo Sermão do Monte, querido, ele começa de Mateus capítulo 5, vai até Mateus capítulo 7, onde Jesus se assenta ali no monte e começa a ministrar as multidões. Eu estava com dúvida no meu coração sobre o que pregar. Eu tinha 2 mensagens, estava no meu coração e buscava Deus em oração para saber, para ter certeza. E com a pregação do diácono Gilmar, Deus confirmou o que ele queria falar para a igreja. E esta manhã nós iremos falar sobre a importância da oração e da leitura da Bíblia. Esse é o tema de hoje. Nós iremos falar sobre a importância do crente orar, a importância do cristão manter comunhão com Deus, a importância de o crente buscar o Senhor Deus em oração e conhecer mais de Deus através da leitura da Bíblia. E aqui, queridos amados irmãos, quem fala é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele está ensinando seus discípulos a orarem. E ele ensina a tão conhecida oração do Pai Nosso. Desde já eu quero dizer que a oração do Pai Nosso não é um mantra sagrado, não é uma oração que você deve orar repetidas vezes para ver se alcança o favor do Senhor. Não é um amuleto, mas a oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração. Na oração do Pai Nosso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, Ele está nos ensinando o que deve conter a nossa oração. Nós vamos ver sobre isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos aprender a orar. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, do Espírito Santo, Ele intercede por nós a Deus com palavras que são impossíveis de ser expressadas, com gemidos, aliás, que são impossíveis de ser expressados por palavras. Então, querido, mas eu quero começar esta mensagem com uma pergunta: por que é que eu devo orar, se Deus sabe de todas as coisas e sabe tudo que eu preciso? Sim, o salmista vai dizer que antes que a palavra me venha à língua, Ele já sabe. Por que é que eu devo orar? Deus sabia de todas as coisas, Deus sabia que eu ia nascer, Deus sabia de cada palavra que eu ia proferir, de cada atitude que eu ia tomar. Deus é soberano, Deus Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por que que eu devo orar? Deus não já conhece tudo? Querido, abre comigo em Jeremias capítulo 33, verso 3. O profeta Jeremias, capítulo de número 33, no verso de número 3, está escrito assim, ó: Invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se os amados voltarem mais 1 ou 2 páginas, lá em Jeremias, capítulo de número 29, verso 12. Verso 12 e 13 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, diante dessas 2 passagens bíblicas, e também quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, enquanto Ele esteve na terra, de vez em quando você vai ver na Bíblia assim, ó: e Jesus se retirou-se para orar ao Pai em secreto. Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz: entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, e lá em secreto teu Pai te responderá. Então a resposta para a pergunta que eu fiz no início: por que é que eu devo orar se Deus sabe de todas as coisas? Você é pai, você é mãe, você convive com os teus filhos. Será que você quer que os teus filhos passem por você todo dia, o dia todo, e não falem com você? E não tenha comunhão com você? Ora, você sabe que ele precisa de comida, você sabe que ele precisa de água, você sabe que ele precisa de vestimentas, você sabe de tudo que ele precisa. Mas você quer que Ele tenha comunhão com você? Da mesma forma Deus quer ter comunhão com os filhos dEle. Deus quer, querido, que nós venhamos a buscar Ele em oração. Deus não quer que a gente passe a semana inteira sem botar nosso joelho no chão e buscá-lo. Deus não quer, querido, que a gente passe pela Bíblia, pela palavra dEle,
não leia, não aprenda mais dele. Deus quer ter comunhão com seus crentes, com seus fiéis, com os seus filhos. Deus quer comunhão. Deus nos chama, querido, a uma comunhão com Ele. Buscar-me-eis, me acharei quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Ele diz que se você buscar, que se eu buscar a presença dEle em oração, Ele vai nos mostrar coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Querido, você como pai, você como mãe que quer a comunhão com o teu filho, quer a conversa com o teu filho, quer o diálogo com o teu filho, da mesma forma é Deus. Ele nos chama a uma comunhão, nos chama para conversar. Querido, Deus pode falar com você de várias formas, de várias maneiras, seja num adesivo, numa placa, numa palavra, usando alguém. De várias maneiras Deus pode falar conosco, mas nós temos apenas uma maneira de buscar a Deus, é orando. A oração significa conversar com Deus, falar com Deus. Então, o primeiro motivo, querido, que eu quero falar aqui para a igreja, é que apesar de Deus saber de todas as coisas, Ele busca uma comunhão com o seu povo. Ele quer que você se retire um momento para conversar com Ele, para orar a Ele, para buscar a Ele. Uma outra pergunta: quando que eu devo orar? Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17. Quando que nós devemos orar? Quando que nós devemos buscar a Deus? Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está se referindo a orar em espírito. E este orar sem cessar não é para você deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de fazer seus afazeres. Quando ele diz orar sem cessar, é busque a Deus no momento, naquilo que você estiver fazendo. Orar sem cessar é orar em espírito, em todo momento, em todo tempo, em todo lugar. Se você está na fila de um banco, naquele momento lá, querido, busque comunhão com Deus, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Ore pelo um familiar seu, ore pelo pastor da igreja, ore pela obra. Ore sem cessar, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando ele diz por todos os santos, ele diz oração pela igreja, oração pelos teus irmãos na fé em Cristo Jesus, oração pelos missionários, daqueles que estão sendo perseguidos lá nos países do Oriente Médio, daqueles que estão se desfazendo de seus bens, de sua vida, para ir pregar a palavra de Deus lá em outro continente. Ora em todo tempo, ora em todo lugar. Isso é buscar comunhão com Deus. Em um outro momento que eu devo orar, querido, como eu já falei, o Senhor Jesus ele se retirava para orar. Além da tua oração em espírito, que é em todo tempo, em todo momento, a cada passo que você dá, Deus quer que nós tiremos um momento para nos retirarmos, para buscar a Ele. Então, querido, além da oração em espírito, Deus nos convida a entrar no nosso quarto, entrar no nosso secreto com Deus, botar nosso joelho no chão e clamar, fazer orações fervorosas por nós mesmos, pelos nossos familiares, pela obra, como eu já falei. Orar em todo momento, em todo lugar e principalmente naquele horário. Teve um pregador que disse: marque o dia, na verdade, marque o horário, não é todo dia, marque o horário e marque o local e esteja lá todo dia. Esteja lá em comunhão com Deus, esteja lá buscando a Deus. E deixa um versículo muito mal interpretado que diz: buscar-me-eis e me acharei. Não é esse, é quando me buscares de madrugada, né? Eu devo orar a Deus de madrugada, que de madrugada Deus vai me ouvir melhor. Não, querido. Aquele versículo está dizendo, na versão melhor, na melhor tradução, diz: quem cedo me busca me achará. Está em Provérbios capítulo 8, verso 17. Quem cedo me busca me achará. Quer dizer, existe um tempo para buscar a Deus. E que tempo é esse? O mais cedo possível. Quanto antes melhor. Busca a Deus em todo momento e o quanto antes melhor. Não é porque a tua oração de madrugada vai ter mais poder. Não, mas Deus nos chama a orar em toda hora, em todo momento. O que é que Ele diz? Orai sem cessar. Ou seja, não cesse de orar, não pare de orar. Querido, o que nos mantém de pé é a oração.
O fogo do Espírito Santo, ele se acende em nosso coração quando nós buscamos a Deus em oração, em todo momento e em todo lugar e em todas as ocasiões, como diz Efésios 6, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, querido, quando que eu devo orar? Todo tempo, todo lugar, em toda ocasião. Mas a igreja atual tem orado de forma incorreta. A igreja moderna tem orado de uma forma que não agrada a Deus. Tem orado de uma forma que não é bíblica. Aí nós entramos aqui no terceiro ponto, o que não deve conter a nossa oração. Abra comigo em Tiago, capítulo 4, verso 3 e 4. Irmão Auricélio, existe um jeito que eu não devo orar? Sim, querido, existe um jeito que nós não devemos orar. O que é que não deve conter a nossa oração? Hoje em dia a oração das pessoas é tão voltada para a ganância, para riquezas, para coisas mundanas. Mas vamos ler em Tiago capítulo 4, verso 3 e 4, que está escrito assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é que não deve conter a minha oração? Petições gananciosas e mundanas. E o que é que nós temos visto na igreja atual, na igreja moderna? Petições gananciosas e mundanas. Petições de riquezas, carro próprio, casa própria, empresa. É o que mais se tem pedido. E o pior de tudo, querido, tem se pedido com entendimento errado. Os pastores têm ensinado à igreja que é isso que Deus quer para elas. É dessa forma que Deus quer que eles peçam. Mas se nós formos olhar para a Bíblia com um contexto geral, Cristo diz que o teu tesouro esteja no céu e não na terra. O apóstolo Paulo diz que aquele que quer ficar rico cai em muitas tentações loucas e nocivas que levam o homem à perdição e ruína. Jesus falou lá em Lucas capítulo 12 que a vida do homem não consiste naquilo que ele tem. Se você olhar para a Bíblia de uma forma geral, querido, a Bíblia em momento algum, ela nos diz que nós devemos buscar riquezas. Mas, irmão Auricélio, Salomão não foi rico, Davi não foi rico, Abraão não foi rico, Isaac e Jacó tinham terras, tinham ouro. Querido, nós temos que entender uma coisa na Bíblia. Nesse cânon sagrado, 66 livros, nós vamos encontrar dois tipos de coisa: descritivo e normativo. Vamos entender isso. O que é descritivo? O que é normativo? Querido, normativo, a própria palavra está dizendo, é uma norma. Quando Deus diz, irmão Gilmar, não mate, Ele está dizendo, irmão Gilmar, irmão Auricélio, pastor Jardel, e todos os crentes de todas as eras não matem. Ou seja, é uma norma para toda a igreja, é uma norma para crentes de todos os tempos. É uma norma. E tem também um descritivo, está lá apenas para descrever. Por exemplo, Abraão foi rico. Abraão foi rico. Não quer dizer que todos os crentes têm que ser ricos. É apenas descritivo, está apenas para descrever, está apenas para mostrar. Certo dia o irmão me perguntou, irmão, e o jejum de Daniel? Querido, o jejum de Daniel foi o jejum de Daniel. Está lá, é descritivo, não é normativo. Está dizendo que Daniel fez um jejum. Não que todos os crentes de todas as épocas têm que observar aquilo, que obedecer aquilo. Esses dias eu passei na frente de uma igreja e vi lá um bocado de trombeta, aquelas vuvuzelas de plástico. Eu fiquei pensando, meu Deus, aquilo é bem para o pessoal tocar trombeta dentro de casa, das muralhas de Jericó. Deve ser isso, deve ser algum tipo de campanha mística. Mas enfim, as muralhas de Jericó, querido, era descritivo, não era normativo, estava apenas para descrever. Isso aconteceu com eles, aconteceu com aquele povo, e Deus, em momento algum, Ele transforma aquilo em norma para a igreja de todas as épocas. Em momento algum, Deus transforma aquilo para os crentes de todos os tempos. E o povo tem seguido nesse pensamento errado, porque Salomão teve muito ouro, teve muitas riquezas, eu também tenho que ter. Querido, Salomão teve muito ouro, de fato. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, Salomão tinha tanto ouro que a prata ficou desvalorizada. Querido, chegava aproximadamente 25 mil quilos de ouro lá no templo, lá no
tanto no templo como no palácio de Salomão, 25 mil quilos de ouro por ano. Era muito ouro, era muita riqueza. Em contrapartida, o João Batista, ele morava num deserto, vestia-se de pele de animais, comia gafanhoto e mel silvestre. Quer dizer, Deus só era com Salomão e não era com João Batista? Quer dizer, Deus, que nem eles pregam, Deus vai estar com aquele que tem dinheiro e não está com aquele que não tem dinheiro? A palavra de Deus diz, querido, em Provérbios, o rico e o pobre se encontraram, mas os dois fez o Senhor. Quer dizer, não tem distinção entre quem tem muito e quem tem menos. A diferença não é essa, a diferença não é dinheiro. Quando Deus olha do céu até a gente, nós seres humanos olhamos aqui, vemos rico e pobre, preto e branco, alto e baixo. Quando Deus olha do céu à terra, Ele vê duas classes de pessoas, justos e injustos, aqueles que creem e aqueles que não creem nele. Então, querido, na Bíblia nos mostra que nós não devemos ter petições mundanas e gananciosas em nossas orações. Não é isso que eu devo me achegar a Deus para pedir. Não é esse tipo de coisa. Pelo contrário, o apóstolo Paulo disse: tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Em Mateus capítulo de número 6, verso de número 5, vai ter mais lá coisas que não devem conter as nossas orações. O Evangelho de Mateus capítulo 6, no verso de número 5 ao 8, diz assim, ó: e tu, quando orares, não orareis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, qual é a segunda coisa que não pode conter as nossas orações? Hipocrisia e vãs repetições. Não deve haver hipocrisia. Aqui Jesus Cristo vai relatar-se dos escribas e fariseus que se colocavam em pé diante das praças para orar alto, para que as pessoas vissem, para as pessoas olhassem para eles e vissem: olha quão santos são aqueles homens que oram e estão ali com seus filactérios e suas franjas alongadas. Olha como aqueles homens são santos, eles oram em voz alta no meio das praças. Hipocrisia. Jesus falou que isso é hipocrisia. Teu nível de santidade, querido, não está focalizado naquilo que você faz quando os outros veem. Nosso nível de santidade se focaliza naquilo que nós fazemos quando os outros não veem. A tua oração que ninguém vê, o teu jejum que ninguém vê, não pode conter hipocrisia na minha oração. E a segunda coisa que ele fala são vãs repetições. Não adianta você pegar um texto e orar 50 Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Não é por conta disso que Deus vai te ouvir. Não é pelo muito falar, mas é pela sinceridade. Em contrapartida à hipocrisia, é pela sinceridade. Deus quer sinceridade nas nossas petições. Nós olhamos para a Bíblia e vemos duas pessoas que pecaram. A primeira é Saul. Saul pecou e depois ele chega para Samuel: pequei, mas me honra na frente das pessoas para que eles não percebam. Perceba, pequei, mas... Aí depois Davi peca e ele diz ao Senhor: Senhor, pequei contra ti. Olha a diferença. Olha a diferença. Davi, ele orou e disse: pequei contra ti. Essa é a sinceridade que Deus quer na minha oração. Senhor, pequei, me perdoa. Senhor, não estou andando direitinho segundo a tua vontade. Essa é a verdadeira santidade. É reconhecer que é um pecador. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós nos ajoelhamos para simbolizar ali é um simbolismo de humilhação diante do Senhor. Você está se humilhando diante de Deus. Você está chegando na frente do juiz de todo o universo, no juiz de todo o mundo. Está se ajoelhando, mostrando ali a sua
humilhação diante de Deus. Então, querido, que não pode conter em minhas orações petições gananciosas e mundanas, hipocrisia e vãs repetições. Mas, irmão Auricélio, eu já aprendi aqui que eu devo orar para buscar comunhão com Deus, eu devo orar em todo o tempo, em espírito, devo também separar um tempo para a oração, para a busca a Deus. Já percebi também, pela palavra de Deus, que não deve conter nas minhas orações petições gananciosas e mundanas, não deve haver nas minhas orações hipocrisia e vãs repetições, porque Deus não vai me ouvir pelo muito falar. Mas como que eu devo orar? Como que eu devo orar? O que é que deve conter as minhas orações? Querido, vamos voltar para a passagem inicial de Mateus 6, a partir do verso 9, na oração do Pai Nosso, onde ele ora: portanto, orareis assim. Querido, como já falei, o Pai Nosso ele não é um amuleto, ele não é um mantra, não é uma oração universal, para ser repetida por várias vezes, por qualquer pessoa. Só pode orar quem é filho. Como assim, irmão? Só pode orar quem é filho? Como é que ele começa a oração? Pai Nosso que estás nos céus. Você é filho? Sim? Irmão Auricélio, mas todos não são filhos de Deus? Todos não, querido. Abre em João capítulo 1. Várias pessoas pensam que todos são filhos de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Em João capítulo 1, ele vai falar quem é filho de Deus. Se eu oro Pai Nosso, eu estou orando ao Pai, mas será que eu sou filho? João capítulo 1, a partir do verso 11, ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, querido, muitos dizem: eu sou filho de Deus. A essa hora tem gente em mesas de bar dizendo: eu sou filho de Deus. A essa hora tem gente em prostíbulo dizendo: eu também sou filho de Deus. Mas a palavra diz que aqueles que são filhos de Deus foi aqueles que Deus deu o poder de crer em Jesus Cristo, fazendo-os assim filho de Deus. Filho de Deus não é aquele que simplesmente abre a boca e se declara filho de Deus, mas filho de Deus é aquele que reconhece que é um pecador e lança sua esperança na obra redentora de Cristo Jesus, que crê que Jesus morreu por ele, que anda em santidade pela obediência da palavra de Deus. Esses são os filhos de Deus. Quando você estiver orando Pai Nosso, lembre, você é filho. Você crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, você foi alcançado pela graça de Deus. Você que me acompanha pelo YouTube, pela web rádio, caso ainda não tenha reconhecido a sua fé em Cristo Jesus, se arrependa agora, meu irmão. Busque a Deus agora em onde você está. Antes que termine essa pregação, se arrependa do seu pecado, busque a Deus. Se arrependa, peça perdão a Deus e ande a partir de agora em novidade de vida. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. A palavra diz: mas todos quanto o receberam, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor. Então, amado, o que é que deve conter a minha oração? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Querido, quando ele diz santificado seja o teu nome, ele está dizendo que na minha oração deve ter o reconhecimento da soberania e santidade de Deus. Nós devemos reconhecer a quem nós nos dirigimos. Quando você botar teu joelho no chão, querido, saiba para quem, saiba com quem você está falando. Você está falando com aquele que Isaías disse, lá em Isaías 6, vai dizer que os anjos se dirigiram a Deus e disseram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então você está dizendo: santificado seja o teu nome. Você está dando reconhecimento para a santidade de Deus. Em segundo lugar, o que é que deve ter mais na minha oração? Venha a nós o teu reino. Eu estou pedindo a Deus, querido, que estabeleça na terra o seu reino. Eu estou tendo no meu coração a ansiosidade de buscar o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Eu estou buscando a glória de Deus, estou buscando para mim. Estou tendo no meu coração de que eu estou buscando o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Que o reino de Deus se estabeleça na minha vida, na minha casa, no meu trabalho,
onde quer que eu ande. Seja feita a tua vontade. Querido, se submeter à vontade de Deus e não a nossa. Seja feita a tua vontade. Aqui nós voltamos para aquele princípio que eu tinha falado antes. Seja feita a tua vontade, é a vontade de Deus, não a nossa. Às vezes nós nos achegamos diante de Deus e fazemos orações, mas querendo a nossa vontade. Mas sabe quando é que a tua oração vai ser atendida, querido? Quando a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Se a tua vontade estiver de acordo com a palavra do Senhor. Querido, no livro de Salmos 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Se o Espírito de Deus me conduz por terreno plano, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus no caminho do Senhor, a minha oração vai ser atendida, porque eu vou deixar de fazer pedidos que vão em desacordo com a palavra de Deus. Então, querido, é aqui que entra a importância da leitura bíblica. É aqui que entra a importância. Como que eu vou fazer pedidos de acordo com a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Como que eu vou fazer pedidos alinhados de acordo com a vontade de Deus se eu não busco a Deus na leitura da palavra dele? Se eu não busco conhecer a Deus lendo a Bíblia? Então, querido, eu só posso fazer pedidos de acordo com a vontade de Deus se eu leio a Bíblia. Se eu pego ela, sento, separo um momento e vou ler os profetas, ler o Pentateuco, ler os evangelhos, as cartas. O que é que acontece quando eu leio? Eu estou descobrindo qual é a vontade de Deus. Sabe qual é a oração que você deve pedir a Deus? Pai, eu quero santidade, eu quero ser renovado, eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Isso é uma oração de acordo com a vontade de Deus. Pai, eu quero vencer esse pecado, eu quero ser mais manso. Sim, querido, essas são orações de acordo com a vontade de Deus. E eu só faço orações de acordo com a vontade de Deus se eu conheço a palavra de Deus. Lucas 22, 41 e 42, Jesus diz: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O próprio Senhor Jesus Cristo, querido, quando se ajoelhou, ele pediu que fosse feita a vontade do Pai, não a dele própria. Ele se fez carne, ele se fez humano para nos dar modelo, para ser um modelo de quem nós devemos seguir. E uma oração modelo é a de Jesus: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. O grande erro da cristandade atual é buscar a Deus pela própria vontade, pelos seus próprios interesses. Tiago vai dizer que Deus não ouve esse tipo de oração. Deus não dá ouvidos a esse tipo de oração. A oração que Deus dá ouvidos é a oração que são feitas em nome de Jesus. Vamos já entender o que é em nome de Jesus. Querido, Romanos capítulo 8, verso 27, Paulo diz: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede pela igreja, pelos santos, pelos crentes, de acordo com a vontade de Deus. Como eu já falei, não adianta buscar a Deus pela minha vontade. O que adianta é eu buscar a Deus pela vontade de Deus. Leia a Bíblia e ore. E ele continua dizendo na oração, querido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que mais que precisa conter na minha oração? Reconhecimento de que é Deus que supre as nossas necessidades. Querido, a teologia da prosperidade, ela é este versículo, só que levado para o extremo. O pão de cada dia. O pão de cada dia não é o carro próprio, não é a casa própria, não é a riqueza, não são os bens dessa terra, não é o ouro que perece. O pão de cada dia, querido, é o pão de cada dia, é o essencial para você viver. Deus vai te dar aquilo que você precisa, Deus não vai te dar mais daquilo que você precisa. E se porventura Deus vem te dar acima do que você precisa, tenha certeza que é para você ajudar o próximo. Deus não vai te dar riquezas para você esbanjar no meio da sociedade. Deus não vai te dar riqueza para você sair por aí coberto de ouro, com carros importados. Essa não é a vontade de Deus para a tua vida, querido. É o que a palavra de Deus mostra. Mateus capítulo 6, verso 33 diz que se você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas: comida, bebida, vestimenta. O reino dos céus em primeiro lugar.
e comida, bebida e vestimenta, Deus não vai deixar faltar na tua vida. Deus é o provedor de todas as coisas. Então é isso que nós não devemos levar para o extremo, querido. Reconhecer que Deus supre. Deus me dá o meu pão de cada dia. Você que come, você que bebe água, você que tem uma moradia, glorifique a Deus por isso. E peça a Deus para suprir as suas necessidades. Isso não é pecado de maneira alguma. O pecado é você querer se cobrir de ouro, de pedras preciosas. Esse é o pecado. Não levar para o extremo, não leve para o extremo. Deus é o provedor do pão de cada dia. Ele continua dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Querido, pedido de perdão deve conter na nossa oração um pedido de perdão. Mas tem uma coisa que nós devemos observar. O pedido de perdão que você faz a Deus, olha como é que ele faz. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Antes de você ir pedir perdão a Deus, a palavra ensina que você já deve ter pedido perdão a teu irmão, ou já deve ter perdoado o teu irmão. Se tem alguma contenda entre ti e o teu irmão, pede perdão a Deus primeiro. A palavra de Deus diz que nem a tua oferta Deus aceita se você estiver contendo com o teu irmão. Jesus falou que se você estiver contendo com o teu irmão, deixa a tua oferta lá no altar e volta para se reconciliar com o teu irmão, e depois volta para ofertar. Nem a nossa oferta é aceita, querido, por causa de contenda com irmãos. Se você abrir em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo de número 6, lá nos versos de número 14 e 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer receber o perdão de Deus? Perdoe o teu irmão primeiro. Eu não posso, querido, me achegar diante de Deus e pedir perdão a Deus se eu tenho uma contenda com o pastor Jardel. Eu tenho que me consertar com ele primeiro. O pastor Jardel, me perdoe pelo aquilo que eu fiz. Eu tenho que me consertar com meu irmão me perdoe. Eu errei. Eu não posso me achegar diante de Deus e pedir perdão. Deus diz: primeiro perdoa o teu irmão. Se você tiver uma contenda com o teu irmão, vai lá e resolve com ele. Depois volta e pede perdão a Deus. Então, querido, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado as pessoas, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É assim que ele nos ensina a orar no pedido de perdão a Deus. Devemos primeiro nos consertar com os nossos irmãos. As nossas ofensas passam a ser apenas um ato religioso. As nossas ofertas passam apenas a ser atos religiosos e hipócritas. Salmo 133, o salmista diz: quão bom e agradável é que nós venhamos a viver em comunhão com os nossos irmãos. Então, querido, Deus quer de mim, quer de você, que nós venhamos a ter comunhão com os nossos irmãos. Andarmos em paz, seguir a paz com todos, diz a palavra do Senhor. Amados, ele continua na oração: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existe mais um ponto importante que nós devemos perceber, que a nossa oração deve ter o pedido de fortalecimento. Todos os dias, querido, o pecado ele nos assedia. Nós temos uma natureza carnal e mundana dentro de nós que nos leva para o distanciamento de Deus. A nossa natureza humana, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 7, que o pendor da carne, ou seja, o pendor da natureza humana é distanciamento de Deus. E o homem não pode buscar a Deus por isso. É pelo Espírito Santo de Deus que nós buscamos. Então é por meio do Espírito Santo de Deus que nós devemos orar e pedir fortalecimento. Ele diz: não nos deixa cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Quando você ora dessa maneira, você está dizendo para Deus: Senhor, eu não sou capaz de resistir pela minha própria força. Me dá fortalecimento para que eu não caia em tentações. Lá no livro de Judas, no verso 24, ele vai dizer: aquele que é poderoso para guardar-vos de cair e apresentar-vos sem mancha diante de sua glória com grande alegria. Deus é poderoso para te guardar de cair. Mas será que nós temos buscado a Deus em oração? Para que Deus nos fortaleça, para que a gente não caia nas tentações, não caia no pecado. Querido, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, no verso 13, ele diz que não vem sobre nós tentações que não sejam humanas, mas fiel é Deus que nos dá força. Ele nos dá o escape. Deus é fiel para nos dar o escape no meio das tentações.
Então, quando você ora dessa maneira, Senhor, não me deixe cair na tentação, mas me livre do mal, você está reconhecendo que é tentado. Mas eu quero dizer para você que no problema não é ser tentado, o problema é cair em tentação. Querido, todos nós somos tentados todos os dias. Aquele pecado que nos aprisionava outrora, quando éramos do mundo, ele vem nos visitar todo dia. Os pensamentos, as tentações. Mas Jesus nos ensina por meio dessa oração, que deve conter na nossa oração proteção contra o mal, proteção contra as tentações. Nós devemos buscar esse fortalecimento em Deus, na oração. Se você está fraco, a palavra de Deus diz que o Senhor é a tua força. Então, querido, o que deve conter a minha oração? Ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Na minha oração deve conter adoração a Deus, reconhecimento do poder, reconhecimento da grandeza de Deus, da glória de Deus. Isso deve conter a minha oração, glorificação e exaltação do nome do Senhor. O que é que deve conter a minha oração? Engrandecer o nome de Deus, engrandecer a sua santidade, engrandecer a sua soberania, reconhecer a nossa pequenez e a grandeza dele, querido. Isso deve conter a nossa oração. Então, lá no livro de João capítulo 14, abre comigo, João 14, verso 14. Diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Querido, Jesus Cristo está nos dizendo aqui que se nós fizermos algum pedido em nome de Jesus, nós alcançaremos o pedido feito. Mas será que é hora de pedir o carro próprio, a casa própria? Será que é hora de pedir a riqueza? Olha, ele está dizendo que tudo que eu pedir em nome de Jesus, ele vai me dar. Querido, mas eu quero dizer para você que pedir em nome de Jesus não é apenas colocar o em nome de Jesus no final da frase que nós seremos atendidos. Quando ele diz pedidos em nome de Jesus, ele está dizendo que pedido em nome de Jesus é como se fosse uma procuração. Por exemplo, se o irmão Gilmar quer que eu resolva algum problema para ele, só quem pode ir é ele, ou alguém em nome dele com uma procuração. Então ele vai lavrar uma procuração e vai pedir que eu vá, e eu estou indo lá representar o Gilmar. Isso é oração em nome de Jesus. Eu estou indo lá pedir de acordo com a vontade de Jesus. Bem como eu fui resolver o problema do irmão Gilmar em nome dele, eu fui resolver o meu problema, não, o problema dele em nome dele. Então quando Jesus diz, faça uma oração em meu nome, faça uma oração de acordo com a minha vontade. Peça de acordo com a minha vontade. Peça aquilo que eu pedi ao Pai. Peça aquilo que eu ensinei a pedir. Peça santidade. Peça amor. Peça para amar a Deus sobre todas as coisas. Peça para amar o teu próximo como a ti mesmo. Peça a Deus para que você seja uma pessoa mais caridosa e mais piedosa. Peça a Deus que Ele venha te usar. Peça a Deus para ser mais santo, mais bondoso. Peça a Deus para que você venha produzir os frutos do Espírito. Isso, querido, é uma oração em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade dEle. E a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. 1 Reis capítulo 8, verso 23 diz, Salomão diz: e orou, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. João capítulo 9, verso 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. 1 João capítulo 5, verso 14. Ele vai nos ensinar que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Querido, como eu disse no começo, orar é buscar comunhão com Deus. E orar de acordo com a vontade de Deus, para isso eu preciso ler a palavra de Deus. O crente não anda sem essas duas coisas. O crente não anda sem oração, o crente não vive sem oração. Ele pode até parecer vivo,
Ele até anda, até fala, até vê. Mas sem a oração, querido, ele está morto espiritualmente. Sem a leitura da Bíblia, ele está morto espiritualmente, porque ele não busca comunhão com o Espírito Santo de Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, ele vai dizer: não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. Como que eu faço isso? Numa vida de pecado, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de praticar o bem, eu estou extinguindo o brilho do Espírito Santo na minha vida. Posso até me dizer que sou crente, posso até frequentar a igreja, mas se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não leio a palavra de Deus, sou apenas um frequentante. Mas a palavra de Deus nos diz, querido, que nós devemos orar. Se você tem um Pai nos céus, busque comunhão com Ele. Ele te chama. Ele te chama a orar. Ele te chama a buscá-lo. Ele te chama a ter comunhão com Ele. Ele te chama a conhecê-lo. Conheça a Deus, leia a palavra de Deus. Conheça a Deus, busque a vontade dEle. Leia de Gênesis e Apocalipse. Quando você lê de Gênesis e Apocalipse, você vai conhecer a vontade de Deus. E quando você lê de novo, Deus vai se revelar de formas novas. A palavra de Deus, ela é escrita, querido, por um Espírito que é vivo. Você pode ler um livro 1 ou 2 vezes e você dizer: eu estou enjoado desse livro, já li várias vezes. Com a Bíblia não é assim. Toda vez que você lê, Deus vai se revelar de formas tremendas, de formas diferentes. Deus pode falar com você de várias maneiras num único versículo. Com apenas um versículo, querido, Deus levanta um homem. Quantas vezes eu estive abatido e Deus com um versículo disse: não temas, eu sou contigo. E aquilo me encheu de ânimo. Com apenas um versículo, querido, o crente toma vida. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja abatido por algum problema e foi falado sobre o arrebatamento da igreja, e aquilo me animou: Senhor, isso vai ter fim. As lutas vão ter fim. Um dia eu vim aqui no culto de oração, na terça-feira, a irmã Ângela leu o versículo que diz: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Você está entendendo, querido, o quanto a palavra de Deus é poderosa para reanimar um crente, para dar vida, para dar ânimo. A palavra de Deus, ela é boa para exortar, para corrigir, para guiar um homem todo bom caminho, toda boa obra. Mas toda vontade de Deus você não cumpre por si mesmo. Toda vontade de Deus você cumpre pelo Espírito de Deus. Quem quis cumprir a palavra de Deus por si próprio foram os escribas e os fariseus, por serem legalistas e queriam cumprir a lei de Deus pela sua própria força. Mas Cristo disse: vocês não são capazes de cumprir a minha palavra pela sua própria força. Se arrependa, creia no Evangelho, receba o Espírito Santo e ande de acordo com o Espírito. Porque a letra da lei mata, mas o Espírito é quem dá vida. Querido, eu quero concluir esta mensagem dizendo: leia a Bíblia, busque comunhão com Deus em oração.